Existe um jeito de tornar a água potável que não custa nada. Não precisa de filtro, nem de pastilha química, nem de eletricidade, nem de cartucho de reposição que vence a cada 6 meses. Já foi testado em campo no Quênia, no Camboja, na Bolívia e no Bangladesh. A Organização Mundial da Saúde o recomenda. Funciona contra as bactérias que causam cólera. Funciona contra os vírus que causam febre tifoide. Funciona contra os parasitas microscópicos que mandam mais de 800 mil pessoas para a morte prematura todos os anos por beber água que parecia perfeitamente limpa. Só precisa de uma garrafa plástica transparente e do sol. A indústria global da água engarrafada valeu 270 mil milhões de dólares em 2023. Não é um setor pequeno. É maior que toda a indústria mundial do cinema, maior que a indústria global da música, maior que a economia inteira da maioria dos países. O mercado de filtragem e purificação de água soma mais 45 mil milhões de dólares por cima disso. Os dois setores crescem todos os anos, e crescem mais depressa, justamente nos países onde as pessoas morrem por água contaminada e, em todos esses anos de expansão, nenhuma dessas empresas jamais lhe enviou um folheto, um encarte na fatura ou um único e-mail explicando como tornar a água segura de graça. Esse silêncio não é por acaso, esse silêncio é um modelo de negócio. Não vou dizer que isto é uma invenção nova. Textos médicos em sânscrito, escritos há cerca de 4.000 anos, já traziam instruções específicas para purificar a água deixando-a em potes de barro sob sol direto. Registros egípcios de há 3.000 anos descrevem a mesma prática, ampliada com o gesto de passar a água de um recipiente para outro para misturar mais ar. Médicos gregos do tempo de Hipócrates, há mais de 2.000 anos, escreveram que a luz do sol era o método mais fiável para tornar segura a água parada. Não eram palpites primitivos, eram conclusões de pessoas atentas que viram os vizinhos adoecer e morrer, procuraram o padrão, encontraram-no e o registraram com rigor. A ciência moderna alcançou isso em 1877. 2 investigadores britânicos, Downes e Blunt, encheram frascos de vidro com água açucarada, um líquido de que as bactérias gostam, e deixaram um ao sol direto e outro em escuridão total. O frasco no escuro ficou turvo em poucos dias. O frasco ao sol manteve-se perfeitamente claro. Publicaram os resultados. O mecanismo foi confirmado repetidas vezes nas décadas de 70 e 80. Em 2001, isso virou um protocolo de campo completo chamado SODES, sigla para desinfecção solar da água, testado em dezenas de milhares de pessoas em algumas das comunidades com maior escassez de água do planeta. O resultado manteve-se sempre. Isto não foi abafado porque falhou. Foi abafado porque funcionava tão bem que ninguém podia ser dono dele, engarrafá-lo ou vendê-lo por subscrição. Não se pode patentear o sol. Não se pode registrar uma garrafa plástica transparente. Não se constrói uma indústria de 270 mil milhões de dólares em cima de algo a que toda a gente na Terra já tem acesso só por sair à rua. Você viu isto a vida inteira e só nunca ligou os pontos. Quando deixa um copo de água numa janela ao sol e volta para encontrar algo verde a começar a crescer ali, isso é a biologia a responder à luz. Quando uma piscina sem cloro fica verde em menos de uma semana, mas um barril de água tapado se mantém limpo por mais tempo, é o mesmo princípio ao contrário. Quando uma poça de lama em sol pleno se torna hostil às larvas de insetos mais depressa do que uma poça à sombra, estava a ver a mesma força em ação. A luz do sol não serve só para aquecer. Ela transporta um tipo específico de energia. Pense nela como um feixe invisível que atravessa materiais transparentes e embaralha as instruções internas de qualquer célula viva pequena demais para ser vista. Não mata bactérias como um martelo mata um prego. Faz com que esqueçam como se reproduzir. Uma bactéria que não consegue reproduzir-se é uma ameaça que não se espalha. Um copo de água cheio de ameaças que não se espalham é seguro para beber. Esse é todo um mecanismo. O resto é só detalhe. Aqui está o que você precisa. E quero ser totalmente honesto sobre cada número. Você precisa de uma garrafa plástica transparente. Daquelas em que a água ou o refrigerante já vem. Olhe para o fundo da garrafa e procure um pequeno triângulo feito de setas com o número 1 dentro. Essa marca indica um tipo específico de plástico chamado PET. Esse tipo é transparente o bastante para deixar passar a luz certa do sol. A maioria das casas já tem várias dessas. Custo: nada. Você precisa de água que não esteja muito turva. Encha um copo e levante-o. Se conseguir ler texto através dela, está claro o bastante para funcionar. Se parecer chá fraco ou lama diluída, precisa primeiro de um passo rápido. Custo: nada. Você precisa de sol direto, não filtrado por uma janela de vidro. Não sombra picada debaixo de uma árvore. Céu aberto, sol desimpedido. Custo: nada. Você precisa de tempo. 6 horas num dia claro e luminoso. 2 dias inteiros se o céu ficar maioritariamente nublado.
Custo? Nada. É mesmo só isso. Aqui está a única coisa em que a maioria das pessoas erra. Usam a garrafa errada, uma garrafa verde, uma garrafa azul, uma garrafa riscada e opaca por dentro depois de anos de uso. Uma garrafa riscada é como se alguém tivesse passado uma lixa finíssima no lado de dentro do para-brisa de um carro. A luz comum ainda passa, mas ela bloqueia justamente o tipo invisível que faz a desinfecção. Segure a garrafa contra uma luz forte e olhe pela lateral. Se a luz atravessa nítida, limpa e você consegue distinguir formas do outro lado, essa garrafa serve. Se o plástico parecer embaçado, esbranquiçado ou leitoso em qualquer ponto, separe, não use. Quando esse método falha, quase sempre acontece do mesmo jeito. A água entra, a garrafa vai para o sol, a pessoa bebe, a pessoa adoece e diz que o método não funciona. Mas quando você pergunta que garrafa ela usou, a descrição é de um recipiente desbotado, opaco, surrado, tirado de um galpão. Isso não é falha do método. É o método sendo forçado a agir através de uma barreira pela qual ele simplesmente não consegue agir. O problema está na garrafa, não no sol. Quando funciona, o resultado parece nada. A água entra com um aspecto e sai com o mesmo. Não muda de cor. Não fica com outro cheiro. Não muda o gosto. A proteção acontece numa escala pequena demais para qualquer olho enxergar. Essa é a parte mais difícil de ensinar. Um filtro de água entrega uma água visivelmente limpa. Isso aqui entrega uma água invisivelmente segura. O cérebro humano confia no que vê mudar. Este método atua num nível abaixo do que o olho detecta. Isso não o torna menos real. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Pegue a garrafa. Erga contra a luz natural do dia. Olhe pela lateral. Se a luz passar nítida e limpa e você conseguir ver através dela com clareza, está correta. Coloque-a sobre uma superfície. Se a água vier de rio, poço, lagoa ou tonel de chuva, pegue um copo e erga contra a luz. Se der para ler um texto através dela, vá direto para a próxima etapa. Se estiver visivelmente turva, se parecer café fraco ou água com poeira em suspensão, você precisa deixá-la decantar antes. Despeje a água turva por um pano de algodão limpo dobrado em 4 camadas, ou por um filtro de papel comum para café. Isso não desinfeta a anágua, só remove as partículas flutuantes que impediriam a luz do sol de alcançar as bactérias lá dentro. Pense nisso, exatamente como abrir uma cortina antes de deixar o sol entrar num quarto escuro. O pano não é o tratamento. O pano é a preparação para o tratamento. Encha a garrafa completamente, até o gargalo. Não deixe espaço de ar em cima. A garrafa cheia trata com mais eficiência porque a água junto às paredes internas recebe a radiação UV mais direta. E a garrafa cheia maximiza a quantidade de água próxima dessas paredes o tempo todo. Pense como num forno solar. Quanto menos espaço vazio, mais eficiente o calor. Aqui vale o mesmo princípio. Rosqueie bem a tampa. Agora deite a garrafa totalmente na horizontal sobre uma superfície refletiva. Uma chapa ondulada de telhado metálico é perfeita. Uma folha de papel alumínio bem esticada também funciona bem. Um piso de concreto claro já reflete luz suficiente para ajudar. A razão de deixá-la deitada é a área exposta. Uma garrafa deitada mostra ao céu toda a curva do corpo. Uma garrafa em pé mostra só a parte estreita de cima. Deixá-la na horizontal é a diferença entre tomar sol na praia e ficar atrás de um muro. Deitada, ela maximiza o contato com a luz. Deixa ali. Não leve para dentro durante o tratamento. 6 horas num dia totalmente limpo, com sol forte. 2 dias completos. Ou seja, 48 horas, incluindo as 2 noites, se o céu estiver na maior parte encoberto. A desinfecção não se desfaz durante a noite. Uma bactéria neutralizada pela luz UV ao longo do dia não se recupera no escuro. Na manhã seguinte, o sol continua exatamente de onde parou. Céu totalmente encoberto por 2 dias seguidos é a única condição em que você deve considerar um método de apoio, e ferver a água por 1 minuto é a opção mais simples. Quando o tempo de tratamento terminar, leve a garrafa para dentro e mantenha na sombra. Beba direto da garrafa, em vez de passar a água para outro recipiente. Um jarro ou copo sem tratamento traz um novo risco de contaminação. O sol acabou de passar 6 horas tornando essa água segura. Despejá-la num recipiente contaminado desfaz esse trabalho em segundos. Beba da garrafa tratada. Na sombra, ela continua segura por 3 dias. Depois de 3 dias, prepare uma garrafa nova. O teste é feito só com os olhos. Erga a garrafa tratada contra a luz. Se a água parecer limpa, não brilhando, não com cara de filtrada, só limpa como água comum, e não tiver cheiro de nada, o tratamento fez o que precisava fazer. Você não vai ver a prova de que o método funcionou. Isso é normal. Os organismos que ele neutralizou nunca foram visíveis para começar. A segurança que você criou é tão invisível quanto a ameaça que removeu. Agora pense no que isso significa em escala.
Comece com uma pessoa, uma garrafa por dia. Isso é 1 litro de água potável completamente segura, a custo zero, todos os dias, sem falhar, enquanto o sol continuar nascendo. Uma família de 4 pessoas precisa de cerca de 8 litros de água potável por dia. Isso dá 8 garrafas deitadas em qualquer superfície exposta ao sol. Uma chapa de telhado metálico do tamanho de uma mesa de cozinha acomoda 8 garrafas, lado a lado, sem aperto. Arrumá-las leva uns 4 minutos de manhã. 4 minutos, R$0. 8 litros de água segura até a tarde. Agora amplia isso. Um vilarejo com 40 famílias precisa de cerca de 320 litros por dia. Um prédio comunitário comum ou uma escola tem telhado metálico grande o bastante para comportar 600 garrafas ao mesmo tempo. Uma superfície, uma montagem, a água de todas as famílias tratada nas mesmas 6 horas de sol que já nasceriam de qualquer jeito toda manhã, alguém aproveitando ou não. Pensa no que isso significa na prática. Nenhum cano para instalar, nenhuma estação de tratamento para construir, nenhum caminhão entregando produtos químicos, nenhuma conta mensal de água, nenhuma ligação à rede, nenhuma autorização do governo. As garrafas duram mais ou menos 2 anos antes que as paredes internas risquem e fiquem opacas o bastante para perder eficiência. Trocar uma garrafa custa quase nada. Todo o sistema de tratamento de uma família de 4 pessoas pode ser substituído por menos que o preço de um café, uma vez por ano. Talvez. Sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Agora, esse método não resolve todos os problemas da água. Isso importa, e eu quero ser direto sobre isso. Ele funciona de forma confiável contra as bactérias e a maioria dos vírus que causam as doenças que mais matam no mundo. Os organismos por trás da cólera, febre tifoide, disenteria e rotavírus. É menos confiável contra certos parasitas com uma casca externa dura de proteção, como o Cryptosporidium, porque essa casca bloqueia a radiação ultravioleta do mesmo jeito que uma garrafa riscada bloqueia. Se a sua fonte de água fica abaixo de grandes áreas agrícolas ou perto de polos industriais, esse método também não remove contaminação química. Chumbo não é um ser vivo. Nitratos não têm DNA. A luz ultravioleta não pode bagunçar algo que não tem instruções internas para bagunçar. Para água com contaminação química, esse método precisa ser combinado antes com um filtro simples de areia e carvão. Para água com contaminação apenas biológica, rios, poços e lagoas sazonais, de onde a maior parte das pessoas doentes do mundo retira água. Só esse método basta. Climas tropicais recebem radiação ultravioleta mais intensa, e aí esse método funciona mais rápido. Locais em grande altitude também recebem mais ultravioleta, porque há menos atmosfera entre eles e o Sol. Longos períodos de céu cinzento no inverno, em climas frios do norte, trazem a maior dificuldade. Vários dias seguidos de céu encoberto testam a paciência, e combinar o tratamento solar com fervura é a opção mais confiável. Nada disso torna um método menos válido, torna um método mais honesto. Uma limitação honesta é o que faz valer a pena acreditar em todas as outras frases deste texto. Em algum lugar, agora mesmo, há um pote de barro sobre um telhado aquecido pelo sol, num vilarejo do nordeste da África, contendo água tratada desse jeito desde antes de nascer a tataravó de qualquer pessoa viva. A prática não desapareceu. O conhecimento não se perdeu. Ele viajou não em artigos publicados nem em revistas de laboratório, mas nas mãos, no gesto diário de encher um recipiente, no hábito de colocá-lo na luz certa, no ângulo certo, na compreensão silenciosa, passada sem palavras de uma geração a outra, de que o sol faz algo com a água que a torna segura para dar a uma criança. Esse pote de barro fez o que sempre fez. As fileiras de garrafas PET sobre os telhados ondulados da zona rural do Camboja estão fazendo a mesma coisa agora. As suas também vão fazer. A física sempre esteve ali. O sol faz isso toda santa manhã sem ser chamado. Toda tarde sem receber um centavo. Todo dia de céu limpo sem falhar, desde muito antes da construção da primeira cidade. A radiação ultravioleta sempre atravessou superfícies transparentes, sempre bagunçou as instruções das bactérias, sempre tornou a água segura. Ninguém inventou esse processo. Ele nunca foi inventado. Só foi percebido, registrado, esquecido sob o peso de uma indústria que encontrou uma resposta mais lucrativa e, depois, redescoberto em silêncio por quem mais precisava dele e menos podia pagar pela solução lucrativa. Eu não sei o que trouxe você até aqui. Não importa. Funciona de qualquer jeito.